mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Bem-vindo ao mundo das profecias. Nunca, em toda a história da humanidade, se falou tanto sobre o fim do mundo. A mídia eletrônica, a mídia impressa, tem retratado estes eventos de uma tal forma, onde a realidade e a ficção se misturam de tal maneira que não se sabe o que é certo e o que é errado. A internet sozinha reúne mais informações do que todas as enciclopédias juntas já produzidas. No entanto, é um fato que nós nunca estivemos tão perdidos. Por quê? Haverá um fim do mundo? Se haverá, quando? Por quê? Teremos um sinal sobre isso? Agora, você tem um encontro com o futuro. A partir de hoje, você tem um encontro com a verdade sobre o fim. Bem-vindo ao mundo das profecias. Hoje estaremos tratando do assunto do tempo do fim. Afinal de contas, haverá um fim? Quando falamos em profecias, alguns profetas se destacam. Embora nós tenhamos tido recentemente a Pedra Maia com uma promessa de fim do mundo para o ano de 2012, já ficou claro que esse não era exatamente o propósito, quem sabe, daquele povo quando apresentou ao mundo esse tipo de entendimento. Agora, nós temos hoje bastante conhecido Nostradamus, um profeta que muitos conhecem e que depois da Bíblia é seguramente aquele que mais se busca em se tratando do assunto das profecias. Mas a pergunta é: as profecias de Nostradamus são de fato dignas de crédito? Vamos dar uma olhada em uma delas. Profecia da destruição das Torres Gêmeas. Na cidade de Deus haverá um grande trovão, 2 irmãos serão destruídos pelo caos. Enquanto a fortaleza resiste, o grande líder sucumbirá. Nostradamus. Aparentemente, nós encontramos aqui uma alusão, ou pelo menos alguns estudiosos fazem uma alusão à destruição das Torres Gêmeas. Mas eu te pergunto, note, na cidade de Deus haverá um grande trovão, 2 irmãos serão destruídos pelo caos, enquanto a fortaleza resiste, o grande líder sucumbirá. De fato, existe alguma segurança em que esta seja uma profecia alusória à destruição das 2 torres gêmeas? Vejamos um pouco mais à frente o que nós vamos encontrar também, ainda falando sobre uma suposta profecia elaborada num desenho de Nostradamus. Esse desenho, os estudiosos dizem que a interpretação desse desenho pode ser astrológica, alguma coisa sobre algum acontecimento importante no momento em que o Sol estiver no signo de Leão. Note, pode ser astrológica, alguma coisa sobre algum acontecimento. É muito vago. Vejamos ainda um novo desenho sobre uma também suposta profecia de Nostradamus. Segundo os especialistas apresentados no documentário, esta figura daria pistas do alinhamento planetário. Na parte de baixo do desenho, a espiral simbolizaria o centro da Via Láctea, o animal seria a constelação do Escorpião e as 3 luas, os 3 eclipses previstos para o ano de 2012. Sinceramente,
Para mim, particularmente, é muito vago. Eu não sei quanto a você. Note, por exemplo, agora o que nós encontramos, e aí sim, me parece que algumas pessoas, de fato inspiradas por Deus, elas têm uma visão um pouco melhor do que poderia se entender como uma interpretação profética. Note, por exemplo, que nós encontramos aqui, baseado na Bíblia, esse livro, de alguém que escreve naquilo que parece de fato ser muito mais seguro quando se fala, pelo menos, da destruição das duas torres gêmeas. Foi escrito no ano de 1906, está relatado no livro Eventos Finais, e diz o seguinte: não tenho luz especial a respeito do que sobrevirá a Nova York, mas sei que um dia os grandes edifícios que estão ali serão demolidos pela ação construtiva e destrutiva do poder de Deus. A morte chegará a todos os lugares. Uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova York, fui convidado à noite para contemplar os edifícios que se erguiam, andar sobre andar para o céu. Garantia-se que esses edifícios seriam a prova de fogo e haviam sido erigidos para glorificar seus proprietários e construtores. A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de fogo. Se de fato eu devo acreditar nas profecias dos profetas modernos, sinceramente me chama a atenção esse livro, Eventos Finais, pelo que foi escrito, categórico e claro. Certo ou errado, é um fato que ele apresenta este assunto, pelo menos de forma clara, dizendo que Nova York e os prédios que estão ali seriam destruídos pela ação construtiva e destrutiva do poder de Deus. Entenda-se, um Deus que permite que essas coisas por vezes aconteçam para que o homem entenda a dependência que deve ter de Deus. Mas, falando sobre profecias, nada, absolutamente nada é mais seguro do que a palavra de Deus. Na palavra de Deus nós encontramos de fato profecias que, embora simbólicas, são muito claras quando devidamente entendidas, usando as regras que a própria Bíblia nos deixa. Note, por exemplo, o que nós encontramos no capítulo 24 do livro de Mateus. Ao capítulo 24, nós encontramos aquilo que é conhecido como o grande sermão profético de Jesus Cristo. E note os detalhes desta profecia. Quando Jesus está com os discípulos e uma multidão está ali com ele, inicia-se uma pequena discussão a respeito de algo que Jesus diz a eles. Note, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Note até aqui que, quando os discípulos perguntam a Jesus sobre a vinda e sobre o final do mundo, Jesus, ele não diz, não haverá isso estará errado, nada disso. Ele simplesmente limita-se a ensinar e a mostrar, não só aos discípulos, mas também a nós, que isso era uma realidade que iria ocorrer um dia. E os discípulos fizeram essa pergunta movidos de curiosidade, em função daquilo que Jesus disse. Jesus disse: olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Um templo com pedras de 1 tonelada. Certamente os discípulos imaginaram, bom, para que pedras de 1 tonelada possam ser derribadas e não fique nada aqui, deve ser algo próximo do fim do mundo, não pode ser outra coisa. E Jesus então começa a lhes explicar dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Então
Vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Entre alguns sinais que Jesus dá aqui, alguns chamam a atenção: fomes, pestes, terremotos. Você poderia imaginar ou dizer que isso sempre ocorreu. Não há novidade nisso, porque nós sempre tivemos fome, sempre tivemos terremotos, sempre tivemos isso, sempre tivemos aquilo. Agora, quando Jesus começa a enumerar esses sinais, falando dos falsos cristos, falando dos falsos profetas, falando daquilo que ia anteceder o fim do mundo, repetindo, o fim do mundo é uma realidade, segundo o que disse Cristo, e está linkado com a vinda dele. Jesus também apresenta alguns sinais que já ocorreram para que você tenha segurança em relação à palavra de Deus. E antes que a gente entre nesses sinais especificamente, deixe-lhe mostrar algumas coisas curiosas. Quando você abre a Bíblia e começa a estudá-la, você encontra algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, não fazem mais do que 600 anos que nós sabemos que o Sol é maior do que a Lua. Mas note, por exemplo, que nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 1, falando exatamente sobre a criação do mundo, relatado por Moisés. O capítulo 1, no versículo 16, diz: E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior, o sol, portanto, para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Note, escrito há mais de 3.500 anos, a Bíblia já dizia que o sol era maior que a lua. Não paramos aí. A Bíblia ainda vai mais longe e mostra outra coisa bastante interessante. Está no livro de Jó, no capítulo 26, versículo 7. Veja o que diz: É Ele, Deus, quem estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Uma leitura superficial não apresenta muita coisa, mas quando você para pensar nas crenças que haviam até não mais do que 500 ou 600 anos atrás também, você encontra algumas coisas curiosas. O mundo entendia, e as crenças que se defendiam até então, eram a de que, em primeiro lugar, Hércules sustentava a terra sobre os seus ombros. Uma outra teoria sobre como a terra estaria suspensa eram duas enormes tartarugas, e cada vez que uma dessas tartarugas se movimentava, a terra sofria um terremoto. Você já deve certamente ter visto pelo menos uma figura de Hércules com o mundo nos ombros. E haviam ainda algumas outras teorias, como duas enormes colunas que sustentavam a terra, etc, etc, etc. Mas a Bíblia, também escrita há mais de 3.000 anos atrás, no livro de Jó, já dizia que a terra estava suspensa sobre o nada. Isaías 40, 22, nós encontramos também algo bastante interessante. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, sobre o círculo da terra, dizem algumas versões. E os moradores são para ele como gafanhotos. Note, até há pouco tempo também se acreditava que o nosso planeta, ele era plano. Acreditava-se inclusive que Cristóvão Colombo teria dificuldades, porque iria até um ponto e aí com as caravelas ele acabaria sucumbindo, acabaria caindo no abismo. Mas a Bíblia, novamente, de uma forma fenomenal, escrita há muito, mas muito tempo antes, já dizia aqui que a Terra era redonda. Um Criador, um Deus mostrando que conhece o futuro e que conhece aquilo que criou muito antes que o homem possa chegar até lá. Mas voltemos ao livro de Mateus, no capítulo 24, para continuarmos estudando sobre esta profecia
que é certamente a profecia mais segura que encontramos sobre o fim do mundo. Note, por favor, o que nós vamos encontrar ainda neste mesmo livro, agora ao versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus cita também o profeta Daniel aqui, após dar alguns sinais, entre eles fomes, pestes, terremotos, falando que seriam entregues os cristãos para ser mortos. Ele agora dá mais uma pista, onde ele diz que quando virdes a abominação da desolação que está no lugar santo, como escreveu o profeta Daniel, levando-nos para o outro livro, que é o livro de Daniel, quem lê, entenda. E culmina as profecias com alguns sinais a mais. Note, versículo 29 agora. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Nós encontramos muitas profecias dentro de uma só profecia do capítulo 24 de Mateus. Não teremos nem tempo aqui para explanar todas elas, mas queremos te fazer um convite adicional neste momento. Acompanhe comigo o que aconteceu, o que a história registra, diferentemente das profecias, mesmo de Nostradamus, que são obscuras, que são de difícil entendimento e que, obviamente, não têm a segurança e as peculiaridades que a Bíblia tem. A Bíblia é perfeita. Você não precisa estar em risco quanto a isso. Basta que você obedeça à regra que ela própria impõe. Ou seja, a Bíblia tem a sua própria forma de interpretar-se. Ela mesma é que se interpreta em cada um dos seus símbolos. Independente disso, Deus é um Deus que conta a história antes que ela ocorra. Essa é a grande diferença das profecias bíblicas. Deus conhece o futuro e, conhecendo o futuro, ele simplesmente antecipa os eventos e de forma muito clara para aqueles que de fato, repetimos, querem aprender sobre o futuro e querem aprender a verdade sobre o fim. Note, por exemplo, quando se fala em terremotos. Esse é um dos primeiros sinais que são apresentados. Vamos verificar, por exemplo, o que nós encontramos quando vemos um terremoto como marco inicial da profecia do Senhor Jesus Cristo. Veja, terremoto de Lisboa. Você deve ter ouvido falar. Anote essa data. 1755 houve o mais terrível terremoto que já se registrou. Conhecido por terremoto de Lisboa, estendeu-se pela maior parte da Europa, África e América do Norte. Foi sentido na Groenlândia, nas Índias Ocidentais, na Ilha da Madeira, na Noruega, na Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda. Abrangeu uma extensão de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Essa informação você encontra no livro A Grande Controvérsia e encontra também no próprio Google, na internet, enfim. É uma informação que está aberta e ela mostra o início. Agora note a perfeição da Bíblia. Ainda que você dissesse, não, mas terremotos existem muitos, inclusive depois desse houveram vários terremotos. Em extensão ainda esse é o maior, mas lembre-se, esse é o primeiro dos sinais que foram dados em relação à natureza. E vamos verificar agora como isso se sucede em acontecimentos daquilo que foi dado. Quando Jesus diz, por exemplo, no versículo 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda, nós encontramos já esse cumprimento bem no passado, para que você possa, observando os acontecimentos que ocorrem no passado, saber como vai acontecer no futuro. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 20, veja o que nós encontramos, por exemplo, fazendo uma alusão a esse acontecimento também relatado no livro de Mateus. Lucas, capítulo 21, versículo 20.
Diz o texto: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Note, um texto bastante rápido, bastante simples, que era um sinal que Jesus disse que teriam os discípulos para a destruição iminente de Jerusalém. Notem que no início nós dizemos que Jesus misturou os dois acontecimentos, o fim do mundo com o fim de Jerusalém, ou a destruição do templo de Jerusalém. E foi o que ocorreu. Por volta do ano 66, Céstio cerca a cidade de Jerusalém, e após este cerco, inexplicavelmente Céstio se retira, é perseguido inclusive pelas tropas de Jerusalém, mas o povo cristão, o povo que ouviu as palavras de Jesus, sai da cidade de Jerusalém, vai até a cidade de Pela e se abriga nessa cidade pequena, e todos aqueles que ficaram ou voltaram para Jerusalém logo após terem criado esse embate com Céstio, são destruídos, porque logo após Tito cerca a cidade, e aí a história comenta os horrores que ocorreram aí dentro. Mães que comeram seus próprios filhos de fome. Foi realmente uma aflição, como Jesus havia dito, haveria um tempo com grande aflição. Mas, passando para o entendimento nosso, vamos observar agora o que Jesus fala também sobre outros sinais fantásticos. Notem, 1755 acontece o terremoto, que marcaria um dos sinais, um dos eventos que trariam todos os outros. 1755. Agora, versículo 29, nós encontramos no mesmo livro de Mateus: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Veja, por exemplo, o que os jornais relataram sobre esse acontecimento. O sol escurecerá. O dia 19 de maio de 1780 figura na história como o dia escuro. Não foi um eclipse comum. Note, 1780, mostrando a progressão, inclusive, da profecia que havia sido dada. Desde o tempo de Moisés, nenhum período de trevas de igual densidade, extensão e duração já se registrou. A descrição deste acontecimento, como dá uma testemunha ocular, não é senão um eco das palavras do Senhor registradas pelo profeta Joel. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Note, 1755, o sinal do terremoto. 1780 agora, um novo sinal, o sol não dando a sua luz, o sol tornando-se escuro, e imediatamente o outro sinal que é dado: a lua não dará a sua luz. Veja também como isso já ocorreu, mostrando que as profecias que Deus nos dá através da Bíblia não apenas se cumprem, mas se cumprem de forma precisa e metódica. Veja, por exemplo, esse evento: a lua não dará sua luz, tampouco foram as trevas da noite menos incomuns e aterrorizadoras do que as do dia. Não obstante haver quase lua cheia, um fato, portanto, sobrenatural, não foi um fato comum, nenhum objeto se distinguia a não ser com o auxílio de alguma luz artificial que, quando vista das casas vizinhas ou de outros lugares a certa distância, aparecia através de uma espécie de trevas egípcias que se afiguravam quase impermeáveis aos raios. Dezembro de 1785. Note os eventos numa cronologia perfeita, inclusive em sequência correta. E finalmente, nós vamos encontrar mais um sinal ainda, que é dito: as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Nós temos então uma progressão, 1780, 1785, nos sinais que foram dados, e agora vamos encontrar o último destes sinais. Note, queda das estrelas. Esta profecia teve cumprimento surpreendente e impressionante na grande chuva meteórica de 13 de novembro de 1833. Aquela foi a mais extensa e maravilhosa exibição de estrelas cadentes que já se tem registrado.
achando-se então o firmamento inteiro sobre todos os Estados Unidos durante horas em faiscante comoção. Nenhum filósofo ou sábio mencionou ou registrou, suponho eu, um acontecimento semelhante ao de ontem de manhã. Journal of Commerce, Nova York, 14 de novembro de 1833. Você percebe com que perfeição a Bíblia se antecipa aos acontecimentos? Então, a resposta final é: haverá um fim do mundo? Sim. Tão certo como há um Deus nos céus, haverá. E por que deve haver um fim do mundo? Porque este mundo de pecado deve ter um ponto de parada. Deus virá, através de seu Filho, buscar aqueles que são seus. Este mundo é um mundo onde a violência, a morte e a dor têm trazido tristeza ao ser humano e ao coração de Deus. E Cristo faz a você um convite. Aquele que conhece a história, aquele que conhece tudo, aquele que conhece os eventos que ocorrerão ainda, como veremos em outros programas, te faz um convite hoje. O que ele quer, e o que é mais importante do que se haverá ou não um fim do mundo, se haverá ou não sinais, se haverão ou não aquilo que está predito já nos calendários e em tudo que se diz por aí. O mais importante é: qual é o propósito de Deus em relação à tua vida? Ele te faz um convite hoje, quando tudo estiver acontecendo, quando de fato o mundo estiver se degradando como tem sido feito, e quando estiver sendo destruído pela ação destrutiva do próprio homem, e Deus permitindo que ocorra, finalmente Cristo virá buscar aqueles que lhe pertencem. E você está preparado para este evento? Acredite, o amor que Deus tem pelo ser humano, por mim e por você, é muito maior do que qualquer um desses eventos preditos aqui. Finalmente, Deus te faz esse convite. O livre-arbítrio que Ele te deu define se você aceita ou não. Essa é a sua posição em relação à verdade sobre o fim. Se você gostou desse tema que você ouviu e de alguma forma gostaria de colaborar com ele, faça a aquisição dos materiais da verdade sobre o fim. Você encontra, por exemplo, muitas outras informações sobre esse tema neste livro, A Grande Controvérsia. A Grande Controvérsia é um livro que trata a história religiosa, a história espiritual como você nunca viu. Esse livro, ele traz datas, ele traz informações fantásticas, não só sobre o que passou, mas também sobre o que virá. E se você preferir, você também pode adquirir conosco vídeos falando sobre esses temas. Você pode encontrar não só essa palestra, mas muitas outras, falando sobre a verdade do fim, a verdade sobre o fim, a verdade sobre os tempos que virão e tudo mais que ocorrerá, seguramente amparado pela palavra de Deus. São vários temas tratando dos mais variados assuntos e que vale a pena não só para o seu enriquecimento espiritual, mas para que você esteja finalmente preparado. Você também pode entrar em contato conosco através do telefone 9999-9450-041 9999-9450 ou acessar o nosso site www.averdadesobrefim.com.br. Muito obrigado pelo seu tempo e que Deus lhe abençoe grandemente.